hoje um culto doutrinário, culto de ensinamento da palavra. Então eu convido a você a ficar com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos, irmãos, estudar um pouco desse texto e daquilo que Deus quer falar conosco esta noite. Livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Quem achou diz amém. Quem não achou, diga, espera um pouquinho, pastor. Todos acharam? Quem não achou, vai acompanhar comigo aqui no Data Show. Vamos ler até o versículo 28, tá bom? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu quero aqui com muita calma e paciência, hoje é um culto de ensinamento da palavra, nós meditarmos um pouco nesse texto. Aliás, o capítulo 8, irmãos, de Romanos, ele é um capítulo riquíssimo para os cristãos. Vejam bem, irmãos, e essa carta é uma das mais importantes da Bíblia, viu? E esse capítulo também. Esse capítulo, ele foca muito, irmãos, esse capítulo 8, nós acabamos de ler, uma parte, ele foca muito em duas coisas: na esperança da salvação, na esperança de Jesus, e também, queridos, ele foca na vida com o Espírito Santo de Deus. São duas coisas que nós cristãos devemos constantemente reafirmarmos em nós. Ele fala o seguinte, irmãos, vou dar aqui uma rápida explanação do capítulo 8, para a gente ir para o texto onde nós iremos meditar esta noite. Do versículo 1 ao versículo 2, irmãos, dessa carta do capítulo 8, ele começa dizendo, irmãos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém que está em Cristo aqui esta noite, irmãos? Então, ele diz que não há nenhuma condenação, irmãos. Ele diz também, irmãos, que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, essa lei do Espírito e da vida em Jesus, nos libertou, irmãos, daquela lei do pecado e da morte, irmãos, que era lá os 10 mandamentos, que era a lei, que se tínhamos que cumprir os pontos da lei para alcançar a salvação, e ninguém nunca cumpriu a lei por completo. Então, o Espírito, irmãos, da vida está em Jesus, e aí quando nós recebemos Jesus, a carta começa dizendo que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Por isso,
Se você está em Cristo Jesus, não aceite condenação de Satanás, que ele é mestre nisso. Ele é perito nisso. Quando ele não acusa na nossa mente, ele levanta alguém para querer nos acusar. Se nós estamos em Cristo, temos uma vida de paz com Deus, nós não podemos aceitar acusações, principalmente do passado, porque o passado foi apagado pelo sangue de Jesus. Amém? Quando a gente chega, irmãos, no versículo 5 e 6, Paulo ele começa a explicar, irmãos, que a mente daqueles que vivem no Espírito é diferente da mente daqueles que ainda vivem na carne, irmãos. E com essa mente diferente no Espírito, nós encontramos a paz, nós encontramos vida, encontramos paz. Amém? Então, se nós estamos no Espírito, irmão, nós temos que ter paz com Deus. Nós temos que ter paz mesmo em meio à guerra. Nós temos uma vida de paz. Ele continua falando, irmãos, quando chega no versículo 9 ao 11, ele vai falar sobre a importância da comunhão com Deus através do Espírito Santo de Deus. Porque se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos comunhão com Deus. Amém, irmãos? E aí, irmãos, ele fala algo interessante. Ele diz nesses versículos que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus são guiados pelo Espírito, irmãos. Nós não somos mais guiados pela carne. Se alguém recebeu a Jesus, recebeu o Espírito de Deus, mas ainda está sendo guiado pela carne, ele está se enganando, irmãos. Na realidade, ou ele não recebeu verdadeiramente ao Senhor, ou ele está tampando seus ouvidos para o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses que nós não podemos extinguir o Espírito Santo de Deus. Extinguir o Espírito Santo de Deus é isso, irmãos. Ele vinha habitar em nós e nós continuarmos vivendo numa vida guiada pela carne. Aí ele não vai se sentir confortável, porque o que nos separa de Deus, irmãos, é o pecado. E se nós continuarmos numa vida de pecado com o Espírito em nós, o Espírito Santo de Deus sai de nós. E é por isso, irmãos, que há muitas pessoas, irmãos, não digo generalizando, mas nas igrejas, irmãos, há muitas pessoas que estão nos cultos, estão lendo a palavra, mas andam, irmãos, como se fossem mortas ainda espiritualmente. Porque na realidade, irmãos, ainda estão sendo guiados pela carne. Queridos, e aí até aqui, irmãos, até o versículo 14, do 9 ao 14, é uma preparação. Ele está dizendo que nós, se estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, nós não somos mais guiados pela carne, mas pelo Espírito. E aí, queridos, agora ele começa a falar, irmãos, a partir do versículo 18, que é o texto que nós começamos esta noite, ele começa a falar, irmãos, que sobre o sofrimento e a dificuldade que os cristãos enfrentam nesse mundo. Mas ele fala, irmãos, que nada é comparada com a glória que nos está reservada, amém? Você está vendo, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui no versículo 18, ele não comunga muito com a teologia da prosperidade, quando diz que o cristão, ele sofre neste mundo, irmãos. Mas esse sofrimento que nós possamos passar neste mundo, não se compara de maneira nenhuma, irmãos, com a glória que está reservada para mim e para você, irmãos. E aqui, a partir do versículo 18, ele começa a falar de esperança, porque um cristão sem esperança, irmãos, ele não consegue, irmãos, se manter no direcionamento do Espírito, ele não consegue ter uma fé avivada, porque, queridos, nós temos que olhar para a glória que nos está reservada. Essa é a nossa esperança, irmão. Nós temos que olhar, irmãos, para aquilo que a palavra de Deus nos garante, que nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos caminhando, irmãos, mas não sem rumo, irmãos. Nós estamos caminhando com o objetivo, ir para a glória. E aí, queridos, vejam bem, há uma esperança, irmãos, porque se nós pararmos para olhar para as lutas e as dificuldades
desse tempo presente. E nós podemos ver, irmãos, que ele afirma aqui que toda a criação, irmãos, está gemendo. É toda a criação. Sou eu, você, a natureza, os animais, é toda a criação geme, irmãos. Com esse mundo, depois que o pecado entrou no mundo. O mundo não era assim. Por isso tinha o nome de paraíso, né? Nós chamamos de paraíso. Porque tudo era bom, irmãos. Adão ali no paraíso, depois com Eva, não tinha preocupação com animais ferozes, não tinha preocupação com alimentação, porque tudo era saudável, tudo tinha provisão, a água era límpida, podia beber em qualquer fonte. Hoje não, irmãos, a natureza geme, os rios estão morrendo, os animais estão morrendo, há queimadas, há poluição. E tem mais, irmãos, o homem, dia após dia, tem se tornado cada vez mais perverso e mau. Então todos nós gememos, irmãos, mas ele diz que o nosso gemido, irmãos, essa criação, ela espera ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus, irmãos. E que essa criação, irmãos, ela vai ser liberta dessa escravidão, irmãos. Tanto nós, que já recebemos a Jesus, como a natureza, tudo vai ser restaurado, irmãos, quando Jesus voltar. Tudo vai ser restaurado, irmãos. E aí, irmãos, quando a gente chega no versículo 24 ao 28, é onde eu quero me deter mais com vocês esta noite. Vocês estão com a Bíblia aberta aí mesmo, irmãos? E aí, irmãos, nós vamos nos deter aqui sobre essa esperança de vermos tudo restaurado na vinda de Jesus, de ir morar com Ele na glória. E também vamos falar, irmãos, dessa vida com o Espírito Santo e o papel do Espírito Santo de Deus nesse processo todo, de acordo com o que a Bíblia nos afirma. E a gente começa vendo aqui, irmãos, no versículo 24, bota aí abençoado o versículo 24, a gente começa a ver aqui no versículo 24, irmãos, que o apóstolo Paulo, na direção do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele afirma que a esperança que nós temos em Cristo Jesus, o cristão tem em Cristo Jesus, não é uma esperança vazia, irmãos. Não é uma esperança vazia, mas é uma esperança, irmãos, que é baseada na certeza da salvação. Aqueles que são filhos de Deus, cristãos, nós temos uma esperança, irmãos, não é uma esperança vazia. Nós não estamos, irmãos, somente cumprindo uma rotina, irmãos, mas nós temos no nosso coração uma certeza da salvação. É por isso, irmãos, que nós nos lembramos lá do versículo 18, esperamos uma glória futura, amém, irmãos? Por que isso é importante a gente meditar esta noite, irmãos? Queridos, porque muitos na igreja parece que perderam essa esperança, irmãos. Parece que hoje muitos cristãos, eles não vivem mais como se aguardasse a todo momento a vinda de Jesus e o seu arrebatamento para os céus, a sua ida para os céus. Porque há muitos cristãos, irmãos, que naufragam na fé, irmãos, parece que não estão aguardando as promessas da palavra de Deus para a sua vida, irmãos. Desanimam rapidamente, desistem de tudo rapidamente, saem da igreja rapidamente, como se não houvesse essa esperança, irmãos. É como se ele não estivesse esperando algo da parte de Deus. Somente as coisas dessa terra, parece estar focado somente nessa terra. Se tudo vai bem, tudo está bom, mas se não está, aí ele desiste da fé. Mas, queridos e amados irmãos, o verdadeiro cristão, a esperança dele não está nas coisas dessa terra. O verdadeiro cristão, ele está olhando para o alto, irmão, ele está aguardando. É por isso que a esperança, ele está esperando algo maior do que isso dessa terra.
Aqui nessa terra nós podemos ganhar muito dinheiro, podemos construir palácios, mas isso aí um dia, meus irmãos, não vai valer nada, irmãos, porque o que é mais precioso, eu e você já temos, irmãos, é a salvação em Cristo Jesus e as promessas que um dia nós vamos morar com Ele para a glória. Ele também me fala, irmãos, nesse texto aqui, de 24 ao 28, ele fala sobre a obra do Espírito Santo, irmãos, nas nossas vidas. A gente vê aqui, irmãos, versículo 26 e 27. 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós. Você está vendo, irmão, que o Espírito, irmão, Ele intercede pela gente, não é de qualquer maneira não, mas segundo a vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós não sabemos orar como convém, porque às vezes nós estamos orando segundo a nossa vontade, e não a vontade de Deus. Amém? E aí, queridos, ele começa também a falar esta obra do Espírito Santo de Deus, irmãos, mesmo quando a gente não sabe orar adequadamente, o Espírito Santo de Deus, ele está orando por nós, ele está intercedendo por nós, ele está nos ajudando, irmãos, a prosseguirmos nessa jornada, a mantermos a esperança em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, já estou concluindo aqui o resumo do capítulo, tá bom? E nós vamos já para a mensagem. E finalmente, Paulo conclui o capítulo, irmãos. Ele faz uma afirmação, irmãos, que se você compreender, você vai dar um glória a Deus esta noite. Porque ele fala, irmãos, o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se há alguém que ama a Deus aqui, merecia uma glória a Deus bem alta e uma salva de palmas, né? Aleluias. Isso significa, irmãos, que mesmo nas lutas, mesmo nos momentos de dificuldades, quer dizer, irmãos, que Deus, Ele está trabalhando, irmãos, Ele está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que a gente não compreenda o que a gente está passando, por isso que todas as coisas, tanto boas como ruins, vão cooperar para o nosso bem. Porque mesmo, irmãos, diante dessas lutas, Deus vai estar trabalhando para ajudar aqueles que são chamados segundo o seu propósito, a vencerem todas as dificuldades. E aqui quer dizer que mesmo que a gente esteja passando lutas, ou algo mal venha sobre as nossas vidas, Deus vai cooperar, irmãos, vai transformar, para que aquilo que é mal se transforme em bênção na minha e na sua vida. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos já ver isso aqui mais detalhado, tá bem? Então vamos nos deter aqui do versículo 24 ao 28. E aí nós vamos ver mais detalhado um pouco sobre esses versículos. Então você está vendo aqui, nesse pequeno resumo, que esse capítulo 8, irmãos, ele é rico, irmãos. Só nesses versículos que eu falei aqui para vocês, cada um deles dá uma pregação maravilhosa. Amém? Você vê como é rico esse texto de Romanos. Mas eu quero me deter justamente sobre a esperança da salvação e o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque, queridos, a esperança, irmãos, é algo fundamental. Diga, fundamental na vida de um cristão. Cristão sem esperança, irmão, não dá, irmãos. Cristão sem esperança não espera Deus agir, não espera a vinda de Jesus, não espera a vida eterna, não espera que Deus pode fazer um milagre. Irmãos, é um cristão que vou usar um termo bem cearense, é um cristão capenga, né? Ele está cambaleando,
Porque o cristão, irmãos, ele vive pela fé, amém? A Bíblia diz que o meu justo vive pela fé, e quem tem fé tem esperança. Quem tem fé tem esperança. E nós, meus irmãos, devemos ter uma vida de esperança. Você está passando uma luta agora? Está passando uma batalha agora, uma dificuldade agora? Qual é a tua esperança? É que Deus vai inverter o quadro, que Deus vai agir, que Deus pode intervir. Mesmo que Deus não venha intervir, é porque Ele tem planos melhores para você. Então o cristão vive assim, irmãos. E aí, meu irmão, como é que está a luta? Do jeito que Deus quer. Deus não quer que você ande capenga não, meu irmão. Deus quer que você ande com a vida vigorosa na fé, confiando nele, esperando nele, crendo nas promessas de Deus, crendo naquilo que a Bíblia afirma. Então, irmãos, como é que você vai, meu irmão? Eu estou aqui na dependência do Senhor, porque eu sei que Ele vai fazer o milagre da minha vida. Estou passando uma luta, mas maior é meu Deus, maior que essa luta. É assim que nós devemos viver, meus irmãos. Amém ou não amém? E aí, queridos, um cristão sem esperança, irmãos, ele, irmãos, não se mantém firme na caminhada. Ele não se mantém firme na caminhada. Porque, queridos, diante da dificuldade, ele vai abandonar a fé. Vejam bem como é importante, irmãos, a esperança. Só na palavra de Deus, irmãos, a palavra esperança, ela é mencionada 56 vezes no Novo Testamento. 56 vezes. E aí, queridos e amados irmãos, a gente pode ver várias vezes a palavra de Deus nos instruindo a viver uma vida de esperança. Veja aí em Hebreus capítulo 6, versículo 19. Hebreus capítulo 6, versículo 19. 18 e 19, por favor. Forte, volta mais um pouquinho, né? Isso. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Esse forte alento, irmãos, eu creio que é a tradução, mas é a esperança. Tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Não, é forte alento mesmo, a esperança é aqui embaixo. Volta um pouquinho. Forte alento, ou seja, ânimo, tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Quem já correu para Jesus aqui, irmãos? Ele é o nosso refúgio de fortaleza, amém? A fim, nós corremos para Ele, irmãos, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. Os irmãos sabem o que é uma âncora, irmãos? Navio, ele quer parar próximo a um porto, não no meio do mar, mas próximo à costa. Ele lança a âncora, porque ali, aquela âncora não vai deixar o navio sair, vai firmar o navio ali naquele lugar, tá certo? Então, nós temos uma âncora da alma, que vai manter a nossa alma firme, não variando. A âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a esperança, irmãos, é como uma âncora para a alma. Ela mantém a alma firme. A esperança, irmãos, nos mantém firme na caminhada cristã. Amém, queridos? Nós devemos ter sempre esperança. Vamos ver outro versículo, irmãos. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 5. Tem vários versículos da palavra de Deus que afirma muito bem sobre a esperança, porque o cristão ele não pode viver sem esperança. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Quem é que tem esperança aí
guardada nos céus, irmãos, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Não, é só os 5 mesmo, viu? Então, queridos e amados irmãos, é isso, irmãos. A esperança nos mantém firmes, irmãos, na certeza da salvação. Na certeza da salvação. Todo crente ele deve estar firme, convicto disso, irmãos. Essa é a nossa certeza, irmãos, é a nossa esperança. E aí, mesmo que nós venhamos enfrentar lutas e dificuldades, nós sabemos, irmãos, que há um lugar para onde nós iremos, a salvação que está aí confirmada pelo Senhor Jesus. E aí, essa esperança é que vai nos ajudar a perseverar na fé. E não desistir, irmãos, diante das lutas e dificuldades. E essa esperança, como eu falei, não é uma esperança vazia, irmãos. Eu espero que Deus me abençoe, eu espero que um dia eu vá para a glória. Não é vazia, irmãos. Essa esperança, irmãos, é uma esperança baseada na certeza da salvação. Eu sei o que está me reservado, eu sei para onde eu vou, eu sei o que me aguarda. Amém, queridos? Jesus veio e morreu naquela cruz para pagar o preço dos meus pecados. Eu recebi, eu criei, o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu sei para onde eu vou para um céu de glória. Não é algo vazio, irmãos, porque a obra de Cristo, irmãos, ela é completa e perfeita. Completa e perfeita, e nos garante a vida eterna, e nos livra da condenação eterna também. Amém? Então, queridos e amados irmãos, essa certeza nos dá segurança, nos dá paz, e nos faz prosperar. Todos nós devemos ter, irmãos, essa esperança da vida eterna, saber que nós vamos ser livres da morte eterna, irmãos. Somos livres da morte eterna. E tem mais, irmãos, a salvação começa nesse mundo. A salvação começa aqui. A partir do momento que nós recebemos Jesus, nós somos novas criaturas, irmãos. Nós temos um novo olhar sobre esse mundo. Nós estamos aqui, mas nós sabemos que não fazemos parte desse mundo, porque tem uma cidade guardada para nós nos céus. Quem é que vai ser meu vizinho? Amém. Rapaz, os irmãos aí ficaram meio assim. E eu fico despreocupado com qualquer um que fosse meu vizinho lá, irmão. Porque lá, irmãos, não vai ter mais, né, carne não, viu? Não vai ter aquele negócio de o vizinho botar lixo na calçada do outro, não vai ter confusão, viu? Lá não tem negócio de carne não, viu, irmão? Todo mundo pode ser meu vizinho. E, aliás, o Jesus promete que está fazendo lá mansões celestiais para nós, né, pastor Gilson? Então, estamos aí tranquilos, né? E aí, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia é clara e afirma que sem Jesus Cristo, irmãos, nós estaríamos perdidos, condenados. Mas com Jesus nós somos salvos, libertos da ira divina, a ira vindoura. Romanos 6,23 diz o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então era essa a nosso destino, era sermos afastados para sempre da glória de Deus. Mas a partir do momento que recebemos a Jesus, aliás, o texto continua falando sobre isso. Deixa eu ler aqui para vocês, Romanos 6, a partir do 23, ele diz o seguinte, olha: porque o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, era esse o salário que a gente ia receber, a morte eterna. Mas aí o Senhor vem e morre por nós, e nos dá o dom gratuito da vida eterna. Apocalipse 20:15, também é bem claro quando fala, irmãos, que aqueles que não forem encontrados com o nome no livro da vida, são lançados, irmãos, no lago de fogo. Infelizmente,
Mas aquele que recebe Jesus, a palavra diz que o seu nome é escrito no livro da vida. Quem é que está aí no livro da vida, irmãos? Então, queridos, nós recebemos a vida eterna, a justificação diante de Deus, e aí, irmãos, nós encontramos a salvação em Cristo Jesus, essa obra gratuita de Jesus por nós, ninguém pagou nada, e aí isso nos permite viver com a esperança de um futuro com o Senhor para sempre, amém? Agora vejam bem, irmãos, se nós somos salvos, se nós temos essa certeza, o Espírito Santo de Deus está em nós. Porque a Bíblia garante que a partir do momento que nós temos consciência dos nossos pecados, nós nos arrependemos e aceitamos o plano salvífico do Senhor Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia garante, irmãos, que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, e aí, irmãos, nós não andamos mais segundo a nossa vontade, mas segundo o Espírito Santo de Deus. É isso que deve acontecer na vida daquele que recebe a Jesus. E aí a palavra de Deus diz, irmãos, que esse Espírito que passa a habitar em nós, ele começa a direcionar nossas vidas, é por isso que nós mudamos, e aquilo que nós éramos, nós não somos mais, porque o Espírito Santo de Deus vai mudando o nosso caráter. E também, irmãos, esse Espírito, além de trabalhar em nós e nos orientar, ele intercede por nós junto ao Senhor, segundo a vontade de Deus para nós. Olha só a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, irmãos. E essa oração, essa intercessão, irmão, do Espírito Santo de Deus, tem um aspecto fundamental, irmãos, é um aspecto fundamental na vida cristã. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que eu não conheço de você, o Espírito Santo de Deus conhece, ele intercede diretamente para Deus. Olha só que coisa, irmãos. Ele conhece as nossas necessidades, as nossas limitações, ele conhece tudo de nós, irmãos. E o melhor, irmãos, ele intercede por nós, junto ao Senhor, segundo a vontade de Deus por nós. Ele conhece aquilo que eu e você passamos melhor do que nós mesmos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, a luta que você está passando, as suas dúvidas, as suas batalhas na mente, as suas dificuldades, os seus choros em particular, as suas muitas das vezes angústia na alma, o Espírito Santo de Deus sabe cada uma delas, e o Espírito Santo de Deus leva diretamente ao Pai, e ele intercede. Você sabe o que é interceder, irmãos? É você se colocar entre Deus e a pessoa que está precisando. Esse irmão aqui está passando essa luta. Aí o Espírito Santo de Deus vem aqui, Pai, Senhor, por ele, Pai. Senhor, ele está necessitando, Pai. Então é isso, interceder. Você se colocar no lugar da pessoa diante de Deus. Amém, irmãos? Vejam só como é a obra do Espírito Santo de Deus por nós, meus irmãos. Quando nós oramos, irmãos, o Espírito Santo de Deus está lá nos ajudando. Ele está lá conosco, nos ajudando a expressar as nossas necessidades diante de Deus. Às vezes a gente quer orar, a gente ora de um jeito, mas o Espírito Santo de Deus está lá, irmão, nos ajudando diante do Pai. Talvez ele queira, aqui fazendo uma conjectura, né, irmãos? Não, Senhor, Deus, ele está querendo dizer isso, Pai, porque o que ele está necessitando é isso. Ele não está compreendendo direito o que ele está falando, ele está pedindo isso, Pai, mas o que ele precisa é disso aqui, Pai, ele não está sabendo falar direito, Senhor, abençoa ele. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Porque às vezes, irmãos, nós não sabemos como pedir, porque às vezes nós não sabemos como falar com Deus, porque às vezes a gente está pedindo uma coisa a Deus e a nossa necessidade é outra. E o Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas, irmãos, ele intercede ao Pai junto a nós. Amém? Coloca aí João capítulo 14, versículo 16, meu irmão. João capítulo 14,
versículo 16. E eu rogarei ao Pai, quem está falando isso é o Senhor Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Não, só lá mesmo. Vou ler de novo, os irmãos não compreenderam não. Vamos olhar aqui, vamos lá. Olha a promessa, irmãos, que Jesus nos prometeu. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Dois irmãos compreenderam. Ele está dizendo, irmão, que o Espírito Santo de Deus é para sempre nas nossas vidas, para nos consolar, para nos ajudar, para interceder por nós, para nos libertar, para nos salvar, para não mudar o nosso caráter. É para isso, irmãos, que o Senhor, Ele mandou o Espírito Santo, o Consolador, irmãos. E aí, queridos e amados irmãos, o Espírito Santo de Deus também intercede, irmãos, porque nós não sabemos, muitas vezes, nos expressar esse Consolador. E a intercessão do Espírito Santo de Deus, vejam bem, irmãos, a intercessão do Espírito Santo de Deus por mim e por você, é a expressão do amor de Deus por nós. Amém? Quando a gente vê isso aqui, irmãos, a gente pode ver, Deus nos ama mesmo, porque até o intercessor Ele já manda para a gente, porque até alguém para orar, porque às vezes a gente não sabe orar, Ele manda, porque Ele quer nos abençoar de qualquer maneira. Olha o amor de Deus por nós, irmãos. E aí, queridos, o Espírito Santo de Deus é enviado por Deus para nos consolar, para nos fortalecer, para nos guiar. O Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele está para nos abençoar em todas as áreas das nossas vidas, irmãos, nos guiar, nos direcionar, em todas as áreas das nossas vidas, diga em todas as áreas. Se for das finanças, o Espírito Santo de Deus, Ele nos guia. Nós é que não damos ouvido, amém? Se for, irmãos, nos relacionamentos pessoais, o Espírito Santo de Deus nos guia. Se for nos relacionamentos de um companheiro ou uma companheira, o Espírito Santo de Deus fala, Ele guia, Ele mostra. Se for, irmãos, numa área espiritual, o Espírito Santo de Deus também Ele mostra, Ele chama, Ele guia, Ele direciona. O Espírito Santo, irmãos, Ele está conosco para sempre, para nos ajudar, para nos guiar, amém? Para nos fortalecer em todas as áreas de nossas vidas. Vamos lá para João 16 de novo, meu irmão, capítulo 16, versículo 7 ao 15, e eu vou já acelerar aqui, senão não dá tempo. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam: pois quem vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém? Irmão, acho que nós lemos, é o 7, viu, irmão? Mas quem recebeu a palavra aí que vai se transformar em alegria, é o 7, meu filho. 16, 7, viu? Por isso que eu estava achando aqui alguma coisa diferente. Pensei que era a tradução, mas deu certo. Vamos lá. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele o que, irmãos? Vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, eu vou para o Pai. Ainda não compreenderam, né? Os cabras eram. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui para nos guiar, amém? Para interceder por nós e para nos ajudar a perseverar na nossa caminhada cristã. Agora nós vamos, irmãos, para o último versículo 28, que eu quero encerrar, senão não vai dar tempo para a gente orar. Versículo 28 diz o seguinte, lá Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu quero que toda a igreja leia comigo esse versículo em fé, recebendo a palavra de Deus. 1, 2, 3, sabemos. Irmãos, quando a gente vê um versículo como esse, aqui a gente pode ver o quanto Deus é soberano sobre todas as coisas. Aqui a gente vê a soberania de Deus, irmãos. Porque Ele está dizendo, irmãos, que todas as coisas, elas vão contribuir, irmãos, para o nosso bem, irmãos. A autoridade de Deus é que garante isso. Embora, irmãos, muitas das vezes, nós não possamos compreender. Às vezes, é como quem toma um remédio. Você é necessário tomar um remédio, mas é ruim demais, mas é para o seu bem. Você vai ficar forte, vai ficar bonito, né? Você vai ficar mais... Não, mas é ruim demais. É para o seu bem. Da mesma maneira é Deus, irmãos. Às vezes a gente pensa que o agir de Deus é para o nosso mal. Não, eu estou passando isso, passando aquilo, eu não compreendo. Não compreenda, só receba e declare a palavra de Deus. Eu sei que eu estou passando isso, mas eu sei que a palavra de Deus diz que coopera para o meu bem. Eu não estou compreendendo, mas eu vou crer que é para o meu bem. O Senhor é soberano, irmãos. Deus é o Criador do universo e Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Todas as coisas são sustentadas pelo poder de Deus. E quando nós temos a certeza dessa soberania de Deus, irmãos, que Ele tem o controle de todas as coisas, vai mudar nossa perspectiva, porque nós vamos ter segurança. Não, eu estou passando isso, mas já apresentei ao Senhor, eu sei que Ele é soberano, eu sei que Ele está agindo, e eu vou descansar no Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, e eu sei que isso vai agir em meu favor. Essa promessa é uma das mais reconfortantes da Bíblia, irmãos. No meio das lutas, das dificuldades, nós nos lembrarmos que aquilo que nós estamos passando vai cooperar para o nosso bem.
Tem um versículo da Bíblia, irmãos, que está lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, que ali resume tudo o que eu estou falando para você. José, irmãos, ele passou 13 anos como escravo. Ele foi tirado da sua casa, jovem, foi vendido como escravo. Foi preso, foi acusado injustamente, não compreendia nada, mas no final ele compreendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Diante dos seus irmãos que lhe venderam, que lhe lançaram no cárcere, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês não compreenderam foi nada, eu estou aqui, irmãos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo meu Deus. Aí ele diz assim: vós na verdade intentaste o mal contra mim, vocês quiseram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, porque todas as coisas cooperam para o bem. O mal que vocês queriam para a minha vida, Deus transformou em bênção, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente na vida. Olha, vocês estão tudo lá morrendo de fome, você, meu pai, vocês, meus irmãos, meus pais, mas vieram tudinho para cá, para escapar da fome. Sabe por quê? Porque aquele mal que vocês fizeram para mim, transformou em bênção na minha vida, e eu vou abençoar vocês. 13 anos sem compreender nada. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você esteja aí uns 6 meses, já está com a cabeça fumaçando sem compreender, esteja 1 ano. Eu não compreendo porque eu estou passando isso. Essa luta, meu Deus, o Senhor me abandonou. José passou 13 anos, até que ele pudesse dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Então a gente pode compreender, irmãos, que Deus trabalha assim, irmãos. Isso não significa, irmãos, que as coisas ruins que nos acontecem, irmãos, sejam para o nosso mal, irmãos. Amém? Ele transforma até as mesmas coisas ruins em bênção para aqueles que o amam. Para concluir, irmãos, vamos ver aqui 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Para a gente orar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Então que nós possamos estar com nossos olhos no Senhor, a gente compreender que Deus está trabalhando nas nossas vidas, operando do seu jeito, do seu modo. O Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós, está nos ajudando, que a gente não pode de maneira nenhuma esmorecer, porque compreendendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não importa o que você esteja passando, qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta, creia, se você tem colocado, apresentado diante de Deus, essa sua luta, sua dificuldade, Deus está operando, Deus está trabalhando, está cooperando para o seu bem, meu irmão. Viva tão somente uma vida em comunhão com Deus, creia verdadeiramente na sua palavra, ouça o Espírito Santo de Deus, apresente a sua oração diante de Deus, e você vai ver que tudo coopera para o seu bem, e Deus, Ele não está ausente em momento nenhum das nossas vidas, Ele está sempre presente, está sempre cuidando de mim e de você, e sempre a gente vai andar nessa nossa trajetória de vida aqui na terra, nossa caminhada cristã, com nossos olhos em Jesus. Quem crê assim, se levanta, fica em pé, aplaude o Senhor Jesus esta noite.